Meu nome é Ronald, né? Eu sou professor de música. Hoje eu sou professor de música porque eu estou terminando o nível superior em música, licenciatura em música. Mas eu já dou aula de música desde meus 16 anos de idade. Estou com 40, pode não parecer, mas eu vou parecer que tem mais, né? Por causa da barba. Mas desde os 16 anos de idade eu já dou aula de música. Comecei com flauta doce, então a gente tinha as flautinhas lá na escola, só que aquilo não me satisfazia. Eu ficava na escola com aquelas flautinhas, aquilo não me satisfazia, entendeu? Então comecei mais ou menos com meus 14 anos de idade, com música e tal, depois fui tocar clarineta no Manuel Coelho, e depois, quando fui para a Marinha, com meus 19 anos de idade, voltei de lá e comecei a estudar guitarra, mas eu já estudava música há muito tempo, já. Aí entrei para a escola de música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, fiz uma prova, tinha que fazer uma prova na época e tal, eu não sei como é que é hoje lá, passei na prova e tal, fui fazendo isso. E hoje eu estou terminando esse ano, se Deus quiser, se nada acontecer, eu termino a licenciatura em música, aí eu posso ser chamado de professor. Infelizmente aqui no Brasil, a educação é proibitiva. Ela te dá um diploma para você poder ensinar o que você não sabe e proíbe de você ensinar aquilo que você sabe, porque você não tem diploma. Então, mas isso é outro problema. Pode passar o slide 2 para mim, por favor? A origem da música nós temos aí. Então, a palavra música tem origem grega, que vem de music, que significa arte das musas, ou local onde estão reunidas as musas. Quando fala disso daí, o que acontece? A música não engloba simplesmente a parte que a gente conhece sonora, não. A música, ela é um contexto geral, poesia, dança, essa coisa toda. A música significa isso. Com esse significado, podemos compreender que não é só a arte de combinar os sons, como estamos acostumados, mas também poesia, teatro, entre outras artes. Por isso também é chamada de musa das músicas. Porém, antes mesmo de ter esse significado do grego, outras culturas já usavam de combinações de sons e danças de forma religiosa. Aqui embaixo está assim, na mitologia grega, acompanhada da lira de Apolo, as 9 musas cantavam e dançavam. Vai ficar um pouco difícil de ler, mas o quadro estava uma arte de um pintor aí que eu não vou lembrar o nome agora, que não dá para ler ali direito, apesar do nome ser estrangeiro, é muito difícil ler. Mas pode? Está quase melhorando, hein? Mas tudo bem, já está beleza. Pode pular para o outro para mim, por favor? A música na antiguidade, ó. Então, quando a gente fala música na antiguidade, é antiguidade mesmo. É época bíblica. Entendeu? E até, eu não vou falar antes da Bíblia, porque a Bíblia, para nós, é referência, um tipo de referência de antiguidade, né? Então, a música na antiguidade, um exemplo de música na antiguidade eram os egípcios. Os músicos eram muito importantes para aquela cultura. A música era usada para cerimônias religiosas, guerras e recreação. Os músicos egípcios gozavam de privilégio naquela época. Olha só, naquela época a música já tinha essa função. Mas é um troço controverso aí, que é o seguinte, eles tinham tanta importância, gozavam de privilégio, mas também não era só isso não. Porque há relatos de músicos, por exemplo, que se eles tivessem algum tipo de problema na hora da execução, eles eram mortos. Para você ver como é que eles levavam as coisas sérias na questão musical. Ou seja, você tinha que ser um bom músico. Se você errasse numa execução, na cerimônia, o cara já olhava para você, ó, guilhotina. Entendeu? Então, para você ver que a música já está entranhada na questão religiosa desde muito tempo. Isso eu estou falando do mundo, não estou falando nem da nossa parte, estou falando do mundo pagão. Eu estou falando do mundo pagão, depois a gente vai entrar na parte bíblica. Pode trocar para mim? Isso. Aí vem a música na Idade Média. Né? A música na Idade Média é aquela que o pessoal chama da Idade das Trevas. Quem estudou história aqui, a professora ali também sabe, já ouviu falar, você é professor também? Não? Idade das Trevas é que eles contam que a Igreja Católica ocultou muito conhecimento, queimou livros e atrapalhou na música. Olha, isso é um pouco
de verdade, mas assim, eu tenho um negócio comigo, são meias verdades, e quando é meia verdade é mentira. Você não tem como, eu tenho um copo de água limpa, se eu jogar um pedaço de pedra aqui dentro de barro, eu não tenho metade de água limpa e metade de água lava, eu tenho um copo de água suja. Então o que acontece? Acontece o seguinte, esse tipo de coisa, quando eles falam de Idade das Trevas, realmente a igreja dominava muito esse período aí. Porém, ela conservou e ajudou, dentro de algumas ocasiões, até mesmo bíblicas, que nós não conhecemos hoje e nós vamos conhecer agora. Outras épocas, como a Idade Média, nós temos o uso de quase exclusivamente sobre a ótica religiosa. Quer dizer, a música era exclusivamente na ótica religiosa. Existiam músicos pagãos que as executavam em festas pagãs e taberna naquele período. A música sacra da Idade Média, 476 a 1453, quase 1000 anos, que é chamado a Idade das Trevas, era dominada pela Igreja Católica, onde originou o cantochão, que deu origem no que chamamos hoje de canto gregoriano. Aí aqui, não tem aqui, eu acho que eu consigo ler daqui, porque está pequenininho ali. Eu vou tentar ler aqui. Quer que eu leia? Você pode ler, por favor, que está pequenininho ali? Isaías tem um total de 23 alusões ao canto, 15 delas ao canto humano e 7 ao canto figurado da terra. Está dando para ouvir? Tá. Dos montes, do céu e etc. Os exemplos de canto humano envolvem, em sua maioria, o canto com a expressão de alegria, sem menção de acompanhamento. Talvez, por esta razão, neste período da Igreja Católica, era proibido o uso de instrumentos e considerado a voz o único meio divino da mesma. Então, o que acontece? A Igreja Católica proibiu o uso de instrumentos, porque na Bíblia tinha algumas partes que falavam desse tipo de coisa. Apesar de ter instrumentos, essa coisa toda, e aí nós vamos ter outras citações bíblicas aí, sobre Jubal, essa coisa toda, a Igreja Católica achava que o canto divino era efetuado através das vozes humanas. Então, para você tocar instrumentos junto era uma coisa pagã, certo? Então, talvez seja por isso que a Igreja resolveu cancelar essa questão de acompanhamento instrumental e só o acompanhamento vocal. Por favor, pode passar o outro slide, então. Daí, olha só, nós saímos foi de 1453, Idade Média. Aqui a gente já está falando da música erudita, que entra de 1750 a 1830. Existiram vários contextos dentro da música erudita aí, a gente pode chamar, aqui no caso aqui, eu estou falando já do classicismo praticamente, que é a música erudita, que erudito quer dizer música séria, erudito. Nem toda música clássica é música clássica, que vocês escutam. Eu escutei música clássica, às vezes não é uma música erudita. Clássica é de um período clássico. E justamente esse período clássico que eu vou falar aqui, que é a música erudita de 1750 a 1830, além de ser erudita, ela era clássica também, incluindo especialmente as produções de Haydn, Mozart e Beethoven, destacando-se a escola clássica vienense, já que nessa época Viena era considerado o centro musical da Europa. Olha só, nessa época Viena era considerado o centro musical da Europa. Dela nasceram as sinfonias, os quartetos de cordas, os concertos. Ela foi responsável também pela predominância das composições instrumentais sobre as criações direcionadas para o estilo coral. Deste movimento surgiu igualmente a sonata, que se aprimorou ao longo do século XVII, né? 18. Então, o que acontece? Quando eu falei lá também da música, anteriormente falei da música na Idade Média, apesar da Igreja Católica ter estipulado aquele tipo de coisa, existiam grupos pagãos, tá? Que tocavam em tabernas, essas coisas todas.
Não parou, tocava um instrumento parecido com violino, essa coisa. Gente, tá chato? Não. Se tiver, fala. Que aí, de repente, eu conto uma piada. Entendeu? Então, aí, nós agora falamos da música erudita, certo? Eu peguei esses períodos para não ficar muito maçante, tem muita coisa para falar disso. Se vocês quiserem se aprofundar depois, eu passo material para vocês. Isso é interessante saber, até mesmo para depois de contexto de composição. Então vamos lá, para o próximo slide, por favor. A música na Bíblia. Aí é que mora a coisa que é só chicote na gente. É esse daí que é o chicote que eu falo para vocês, que a partir de hoje vocês vão ter outra visão. O como e quanto é importante a música, isso que vocês fazem aqui. Pegando em Johann Sebastian Bach, um trechinho, para você ter ideia, Johann Sebastian Bach foi antes do período clássico, era o período barroco. Ele foi um dos mentores de Mozart, que era prodígio. Ele escreveu: o objetivo e meta final da música não deveria ser outro senão a glória de Deus e o prazer da alma. Inclusive, é muito interessante em algumas composições de Johann Sebastian Bach, eu gosto de falar disso que é muito interessante. Quando vocês cantam vozes, fazem vozes, tem a primeira, segunda, terceira voz, quarta voz, dependendo de quantas vozes vocês vão fazer. Geralmente, por exemplo, assim, se você tem um tenor, né? Você tem um tenor, aí tem o contralto, aí tem o soprano, né? E vai fazendo assim. Geralmente essas vozes, elas trabalham em 3 posições. Elas trabalham movimento reto, movimento oblíquo ou movimento contrário. Reto, oblíquo ou contrário. Então o que acontece? Mas nunca, não é legal que essas vozes, às vezes um sobe, esse sobe junto, esse daqui desce, mas não cruza. Você não cruza a voz de uma com a outra, não atravessa, porque senão o soprano passa a ser contralto e o contralto chegou na frequência do soprano. E o Johann Sebastian Bach, ele fazia algumas composições que ele dá um nome cristão, né, nas composições, feitas para Deus, que propositalmente, quando se tinha a palavra cruz, ele fazia esse cruzamento. Quer dizer, ele colocava isso em partitura, musicalmente, ele usava de uma regra para mostrar que quando se falava da cruz de Jesus, ele cruzava essas vozes. Não era uma coisa muito normal de acontecer. Não é que é errado, mas esteticamente não era muito aceitado. Então ele fazia isso propositalmente. Então o cara era um gênio, certo? Era um gênio. Então vamos lá, música na Bíblia, porém temos também a nossa música sacra, passagem em contextos bíblicos, textos e exemplos da importância desse presente que Deus nos deu para poder adorá-lo. Para só, presente que Deus nos deu para poder adorá-lo. Essa é a parte principal que nós vamos cair dentro disso daí. Dando continuidade às passagens bíblicas sobre a música, podemos citar várias e entender a importância da música em nosso culto. E obrigado. Vamos lá em Êxodo 15, 1, 2. Então cantou Moisés e seus filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto lhe farei a habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Olha só, em Êxodo, então cantou Moisés. Nós não sabemos qual foi a melodia que ele cantou, mas ele cantou. Ele cantou isso daí que você está lendo. Hoje, até por questões de composição, vocês acham que a maioria dos músicos gospels, eles tiram tudo da cabeça dele? Não, é conhecimento bíblico. Ele lê isso dali e, de alguma forma, do jeito dele, cria uma melodia e coloca aquele sentido. E você fazendo isso vai estar sem heresia, fazendo uma música gospel. Ou um hino, se preferir. Eu ainda vou falar, depois me lembro disso.
separar o que é música, gospel de hino. É outra separação. Próximo slide, por favor. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro da diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo a voz do seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Mais uma passagem falando do uso da música nesse momento. Você lembra quando eu falei que os egípcios usavam também a música para a guerra? Então, Platão, no seu livro, se alguém já leu Platão aqui, que na verdade Platão escreveu, mas quem disse era Sócrates, né? Falava justamente sobre a importância da música na guerra, inclusive alguns intervalos que a gente chama de intervalos gregos, jônio, eólio, dórico, frígio, para quem estuda música e conhece muito disso. Cada intervalo desse, cada modo desse tem uma função. Um cara que ia para a guerra usava de repente o dórico, que dava uma sensação de heroísmo. Entendeu? Então, por aí você já vê que também nós temos essa herança da música nesse contexto aí. Próximo slide, por favor. Ana orou, cantando este cântico. Gente, isso aqui é muito forte. Ana orou, cantando este cântico. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Uma citação bíblica dessa, isso é muito legal. Olha a importância da música e para que é a música dentro da igreja. Próximo slide, por favor. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. É isso que a gente tem que ter. E confesso a vocês que é difícil. Nós somos uma geração difícil de entender isso. Eu, como músico, me sinto envergonhado de não poder fazer para Deus o que eu deveria fazer. Não o que eu quero, o que eu deveria. O que nós deveríamos fazer para Deus com o presente que Ele nos deu. Isso é tão importante quanto o pastor está pregando aqui. Nenhum lugar do mundo e nenhuma religião, se é que pode ser chamado desse jeito religião, vamos botar como seita ou qualquer outra coisa, não existe música. Depois eu vou contar até um negócio engraçado para vocês que aconteceu comigo, que foi uma experiência bem desagradável, mas me lembra. Ao Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o do firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai ao som de saltério com harpa, louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Aí eu te pergunto, um passarinho está na árvore cantando. Você acha que ele está fazendo o quê? Um grilo. Muitas das vezes você está, ô bichinho, me atrapalhando dormir. Essas coisas acontecem com Deus. O sonido, o som, a chieira da cachoeira. Muita gente não gosta. Eu me amarro chegar perto da cachoeira e ficar aqui. Os outros estão doidos, ficar perto dessa televisão sem antena, eu sei o que eu quero aqui. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos lá.
Já passou? É isso mesmo? Depois é isso mesmo, né? Tá. A criação do Ministério de Música por Davi. Aí. É aí que está a coisa. Davi, então, em Crônicas 25:3, oficializa o Ministério de Música. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, é Zacur mesmo, né? José, Metanias e Azarela, ou Azareta, eu não estou dizendo, Azarela, né? Filho de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos de Edatias, de Eri, de Esaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo do seu pai, Jedutum, o qual profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Profetizar com harpa. Quer dizer, o ministério de música, tendo a bênção do Senhor, e dentro do contexto da visão de Deus, o ministério estiver dentro da visão de Deus, até profetizar pode. Onde está isso? Cadê os profetas, irmão? Onde estão nossos profetas? Sabe por que eu botei competência ali? Porque ele botou lá hábitos. Ou seja, aquele que tem competência para exercer a função. Isso pode parecer um pouco assim, nossa, mas olha só, eu não tenho competência para isso não. Eu já pensei assim também. Eu estou aqui. Eu nunca pensei em estar aqui dando uma palestra para vocês, eu nem crente era, hoje eu sou crente há 6 anos. 6 anos eu sou crente. Eu falava mal de igreja. Para mim, igreja era um canto. Eu falava, eu tinha um amigo, eu concordava com ele, que dizia o seguinte: um músico que vai para a igreja é porque não conseguiu nada lá fora e ele vai na igreja, ele é alguma coisa. Ele falava isso. E eu, é verdade mesmo. Bom, eu acho que eu sou mais do que ele hoje. Não financeiramente, ele pode estar até melhor do que eu. Mas quem ganha o mundo, às vezes, perde a salvação. Então, vamos pensar em competência usando, pode pular para o próximo slide, usando esses instrumentos aí naquela época. Eu estou olhando, isso daí são modernos perto do que existia. Você imagina um saltério daquele ali. Aquilo ali são dois pratos que batem um no outro, uma harpa. Isso é tão antigo que não tem referência de foto para você mostrar. Isso daí é uma situação que envergonha a gente. A gente fica, poxa, não vou tocar no Cássio. Meu filho. Mas eu vou usar, sei lá, o prato da sei lá, olha, em consideração, você é do demônio, ó. Aí, quer dizer, olha só o que os caras usavam naquela época. Os egípcios batiam palmas e batiam os pés. Tinha harpas também, mas feitas com tripas de carneiro. Tripas de animais, as cordas eram feitas de... Tem até uma lenda dizem que o deus Apolo, a lenda que deus Apolo estava andando na praia, aí viu um casco de tartaruga, deixou todo o casco de tartaruga, com um som, ele olhou, tinha uma tripa esticada dentro do casco de tartaruga, e dali surgiu a arma. Essas coisas assim, entendeu? Mas realmente, os instrumentos da época de corda era feito de tripa de animais, crina de animais. Até hoje o violino, o melhor arco do violino é feito de crina de cavalo. Unicórnio. Né? Melhor de unicórnio. Isso aí é mágico. Se existir, é mágico. Toca até sozinho. Passa para outro, por favor. A função da música em nossas vidas. É certo que hoje a música está a ser considerada muito mais como uma profissão do que uma arte ou ferramenta de adoração a Deus.
Porém, se atentarmos biblicamente, ela nos foi concedida de forma para que possamos louvar o Senhor. A música foi concebida para isso. É importante lembrar também que Deus conhece os nossos corações. Não é só participar do ministério de música, e muito menos parecer participar dele. Olha, eu vou lá todo dia, eu estou lá, estou ajudando. Isso precisa ser feito com amor, dedicação e zelo. Eu não vou faltar não. Eu não toco nada, não me dedico, mas eu estou lá, ó. Senhor. Acabou. Não é isso não. Você não está no ministério. Está mentindo para você. Nem para Deus está mentindo. Não tem ninguém que mente para Deus. É muito importante a qualidade do que se faz no culto a Deus. Porém, mais importante é a sua intenção. Quando Deus rejeitou, olha essa situação, é uma situação que eu venho falando há muito tempo. Eu falo sempre com meus alunos que são evangélicos, e até agradeço hoje de eu estar aqui podendo falar isso com o Ministério de Música. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, e apesar da oferta não ser de qualidade, porque Caim ofereceu o pior que tinha, Deus questionou o semblante dele, não a oferta. Pode pular o slide para mim, por favor. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro ele atentou para quem? Para Abel. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Repete comigo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Deus nem tinha falado nada. Então Deus olhou e não falou nada. Mas Caim assim ainda questionou ele. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Deus ainda falou com ele assim: você vai querer matar teu irmão, mas você segura, pega, não faz isso não. Você vai acabar com sua vida. Deus ainda falou isso com ele. Então o que acontece? Se Caim não tivesse decaído o semblante, talvez tivesse passado. Mas não, ele além de oferecer mal e porcamente, ele ainda quis questionar com Deus. Virar para mim, por favor. Prova que Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com o que temos para ofertar. Olha só que Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Está certinho. Você está vindo no culto, está tocando no ministério, você não chega atrasado, sai na hora certa. Não tem necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Deus não tem necessidade que nós louvamos a Ele. Ele vai ser Deus, seu louvor, não, Ele vai ser. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de seus ligados, milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Deus aceitava aquilo ali, que era uma forma de dizer assim: tudo bem, eu aceito isso, fingir que está aplacando a minha ira contra as coisas que vocês estão fazendo comigo, porque o Cordeiro verdadeiro já deveria, que era Jesus. Aquilo ali era uma forma representativa. Não,
eu levo dízimo. Não, eu estou sempre na igreja, eu sento no banco da frente. Estou lá na frente, entendeu? Não, eu vou à igreja, eu sou um cara, eu ajudo os pobres. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do seu coração com Ele, o que você pensa dele. E essa importância você tem que ter aqui. O Ministério de Música tem que ter essa importância aqui. Ronald, você está sendo um pouco duro comigo. Eu não. Mas está lá. Se vocês quiserem, eu não trouxe a minha Bíblia. Eu tenho aqui a digital aqui, é o tablet sagrado. Né? Está ali. Abre e reclama com Deus. Questiona. Você acha que você está certo? Você está lá. Por favor, pode passar o próximo. Então, devemos ser relaxados ao tocar no ministério? Já que Deus só conhece o nosso coração? Não, claro que não. Devemos fazer com o máximo de zelo, porque também está lá em Colossenses 3, 22 e 24. Vós, servos, obedeceis em tudo os vossos senhores segundo a carne. Isso aqui é até por quem trabalha. Eu vou falar, ele é funcionário público lá do banco. Que função tem para Deus o trabalho dele lá no banco? Qual é a função que você tem para Deus lá? Mas você trabalha como se fosse para Deus. Então, vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas também em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ele vai ser um homem correto, ele vai contar quando está lá, se vê alguma coisa errada, ele vai questionar, ele tem que estar lá com o coração recheado com o poder de Deus. Entendeu? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, até aquilo que não tem importância, que não foi a igreja, não foi outro que fez, que mandou fazer, você ajudar alguém na rua, ou empurrar um carro, ou até no seu trabalho, às vezes você trabalha na saúde, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Então o que acontece? Você tem que estar antenado que aqui, quando você vem para cá, você tem que fazer também de todo o quê? Coração. Caramba, hoje tem ensaio. Não aguento mais o ensaio. Mas você está reclamando para quem, cara? Reclamando de quem? E para quem? Está escondendo isso de quem? Não tem muito frio. Vou lá. Aí tem esse frio, vou deitar para ficar em casa. Está escondendo isso de quem? Do pastor. Tem experiência que eu falei que ia contar, né? Mas eu vou contar uma agora antes. Eu soube uma vez, um cara virou e falou assim, tinha um jornalzinho na cidade aí, negócio político. Aí falou, fulano vendeu não sei o que para a prefeitura, não sei o que e tal, que não isso, aquilo outro, aquilo todo. Aí o cara olhou o nome dele assim no jornal. Meu Deus, o que houve? Não, rapaz, que eu sou evangélico. Seu nome saiu. O que o pastor vai achar de mim? O que o pastor vai achar de você? Isso é mínimo. Eu quero saber se é verdade, se Deus está achando isso legal. Se isso for verdade, você quer dizer que se o seu pastor não sabe, tá bom? É o pastor, o era doutor, né? Né? Você estudou que é Big Brother Brasil o inteiro. Se não for com um anjo, é com um demônio. E melhor que seja com um anjo. Porque o demônio, ele está ali o tempo todo para usar a sua fraqueza. Apesar de Paulo dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta, mas é na nossa fraqueza acreditando que Deus há de fazer alguma coisa para a gente e não deixar a nossa fraqueza tomar conta de nós. Entendeu? Hoje eu vejo o seguinte, vocês os dois estão aqui transmitindo a palavra de Deus, o Espírito Santo sai, vem, usa vocês, entendeu? Mas não precisa vocês entrando. Eu já vi gente tocando no ministério,
Assim. Ó. Pegou. Que é isso? E o cara cantando aqui, Senhor. Olhando lá. E tá o cara. É eu não, tá aí? Já viu o Lohan, né? Brincadeira. Tá, o Lohan é assim, ó. Lohan é o provador. Aí, ó, tá vendo? Gente, não há problema de você se soltar. O grande problema é o seguinte, é que isso tira um pouco da atenção que realmente é o ministério. Entendeu? Mas contei já o embaraço que eu tive com essa mulher e entenderam onde cheguei, né? Passar esse slide aí. O estudo é importante? Olha, isso aí eu vou falar para vocês. Vai ter surpresinha depois. É muito importante que os músicos do Ministério de Música se dediquem à música e estudem cada vez mais para o Senhor. O que temos que tomar cuidado é para não tomar a adoração de Deus para nós. Eu toco muito, eu vou bonitão, hoje chegou, está todo mundo lá, está arrebentando, falando que vai estar lá me olhando, tocando, toco mais que ele, ainda vou fazer o passinho, para lá e para cá. O narcisismo é um dos aspectos mais comuns entre músicos, onde ele passa a achar que é uma estrela no púlpito e começa a trabalhar de forma a roubar o louvor de Deus. Cara, é assim, ó. Ó. Não é assim, não. Você está fazendo isso daqui. Deus usa você. Tudo bem, mas não é de você para lá. Em Isaías 14, Satanás quer roubar o louvor de Deus e destroná-lo. Quando em um ministério de música um membro se coloca como peça principal da sua estrela e não um instrumento de adoração, simplesmente está, de certa forma, tomando para si o louvor dado ao Deus eterno. Lembre-se que o culto é na vertical e não na horizontal. O culto é na vertical e não na horizontal. Você quer virar o olhinho? Quer pegar violão, quer virar o olhinho? Faz uma banda instrumental para você lá fora. Não vem para a igreja fazer isso não. Aqui na igreja você vai fazer isso aqui, ó. Vai tocar. É isso que você tem que fazer. Com sentimento também. Mas não precisa virar olhinho, virar cambalhota. Entendeu? Rir do colega que errou. Igual na banda que eu tocava na banda do mundo. Tinha um tecladista chamado Paulo Tirso. Esse eu posso falar que ele é meu amigo. Se for pela internet, ele vai rir disso. Estava ele lá tocando, ele lá. Tá tocando. Não precisa ligar o teclado não, se eu fingir. Aí eu dava uma nota errada, ele olhava para mim, ele tinha mania de fazer assim, ó. Errava a nota e ó. Aí eu, quando ele errava, eu olhava para ele, eu olhava para ele e fazia assim, né? Aí ele fazia assim, ó. Fazia assim. Então, aquilo ali, para quem não sabe, Narciso. Quem conhece Narciso aqui? Levanta a mão. Já ouviu falar em Narciso? Já ouviu falar em Narciso? Já? Você pode explicar para mim? Você sabe assim, explicar quem foi Narciso? Cara, não sei muita coisa não, para você explicar que foi um jovem que se apaixonou por seu reflexo no... Muito bem, cara. Muito bem. Narciso, ele uma vez num chafariz olhou o próprio rosto na água e se apaixonou por ele.
E morreu ali se olhando, se observando, se admirando. Quando eu falo de narcisismo, é justamente isso, um músico que se admira. Eu sou o cara. Você não é nada. Você é sim uma ferramenta de Deus, mas o cara você não é não. Pode trocar para mim, por favor. Postura musical. Isso é outra coisa, vale tanto para os meninos e para as meninas. Mais para as meninas, que eu vou explicar por quê. Independente de onde esteja tocando, a postura musical é importante, pois além de passar profissionalismo, e não é o caso daqui, mas seriedade. Pode ser também, porque pode ter vários profissionais aqui dentro. Transmite também educação. Evite conversar. Não é ela. Hoje é noite, pizza depois do culto. Ó, evite conversar. Se precisar passar alguma informação importante ao colega, seja discreto. De repente fala assim, poxa, eu estou sem retorno aqui. O que o pastor está falando? Desce aqui. Vai lá e fala, eu estou sem retorno. Pastor, então Jesus. Yuri, você deu ar de flecha atrás. Não, pastor, se mete isso não, o problema é meu com ele. É assim, não é. Eu falo assim. Não é. Então, evite isso. Nunca execute exercício ou tirando música durante a palavra do pastor. Mantenha-se em seu lugar, com postura combinada, sem risos ou acenando para os outros músicos. Para os meninos, evite camisa de futebol. Flamengo. Isso gera, gente, isso gera um desconforto na igreja para quem está no banco, vocês não sabem. O cara olha, tem gente que é fanático por isso. Questão de futebol. Gente que é fanático. Sobe o cara para pregar, ou então um ministro de música para cantar com a camisa do Flamengo, Fluminense faz, tanto faz, não importa o time. E as meninas, roupas muito curtas ou apertadas, com decote, isso pode gerar desconforto a quem está no culto, inclusive visitante. Isso, quando eu falo isso aí, o que acontece? A Bíblia diz que não devemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos, certo? Nós temos gente pela igreja, é local de gente com problema. Se tivesse todo mundo são, não precisava da igreja. Tem colega com problema de alcoolismo, tem colegas com problemas de outros tipos de droga, tem problemas de colegas com sexualidade. Então, de repente, vem as meninas de deco, estou dando exemplo, estou falando que vocês fazem isso, estou dando exemplo. Um decote mais aparente, uma roupa muito apertada. O cara que está lá já tem esse problema. A primeira coisa que ele vai observar é o quê? O corpo de vocês. E vai tirar a atenção principal, que é a mensagem de Cristo. E o visitante, esse que ainda está ali, ainda pensa assim, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, que eu estou pecando. Jesus falou que se antigamente adulterar é pecado, hoje só pensar é pecado, eu já estou pecando, Senhor, perdoe, tem misericórdia de mim. Mas o cara que está chegando hoje, que não tem pudor nenhum religioso, ele fala, olha só lá, aquela menina, daqui a pouco assim, ó. Então, postura musical não é só a questão de você não acenar, é também saber se vestir. Não é para usar burca, gente. Não é para vir aqui de burca, não. Entendeu? Ninguém está exigindo isso de você. Que também tiraria atenção. De certa forma. Mas menos, te garanto que se fosse de burca, você chamaria menos atenção do que isso que eu estou te falando. Eu já fui em locais de igreja, em batismo, estou falando para vocês, em batismo, e que a menina colocou uma calça apertada, preta, entrou dentro do batistério, com a camisa branca, com um sutiã cor de pele. Quando ela levantou daquilo, estava assim, a barriga da menina, o sutiã, tudo aparecendo. Você tem que ter essa noção.
Você não está na piscina da sua casa, você não está na praia, e mesmo se tivesse na praia um comportamento cristão, você tem que estar analisando isso. Eu odeio ficar sem camisa. Tem gente que adora ficar sem camisa. E em casa eu uso camisa. Mas porque eu mania. Mas eu não gosto de estar sem camisa. Se alguém me chama, Lohan sabe disso. Ei, peraí, eu vou botar a camisa com ele aí. Às vezes estou acabando de tomar. Não gosto. Até às vezes brinco com ele. Tem gente que tira foto no Facebook, bota lá a foto tocando um instrumento sem camisa. A mortadela aparecendo. Poxa, vamos ter um pouco de noção, né? Pensar nisso daí. Pode passar para mim, por favor. Organização e escolha do repertório. Isso aí foi uma beleza que o pastor chegou agora. Isso aqui é um troço. Quem é o líder aqui de louvor? Vocês dois, né? Então, isso aqui, ó. Este é um dos pontos chaves de um grupo de música. Porém, dentro do nosso universo gospel, é necessário entender como funciona. Na maioria das vezes, escolhemos músicas que estão fazendo sucesso e que a maioria gosta. Isso também é uma forma de escolha. Porém, no Ministério de Música é necessário que o líder não só seja antenado às músicas antigas, como às novidades musicais. Por quê? Na verdade, o ministro de música tem que trabalhar junto com o pastor da sua igreja e, se necessário, participar ativamente do conteúdo ministrado nos próximos cultos. Com isso, existe a possibilidade do ministro casar a música com o tema que o pastor irá pregar. Vocês já fazem isso aqui? Então... Só quando o pastor prega. Então, mas isso daí, pastor, isso é essencial. Essencial. Isso é uma coisa que vocês vão ter que começar a trabalhar isso aí. Por que acontece? Quando o pastor vem para aqui, ele já está com o trabalho dele todo feito, pensado. Porém, o culto e o louvor tem quase o mesmo significado. Quando ele vai falar de um tema, se a música, a letra não estiver combinada com o tema que o pastor vai falar, vai estar destoando. Vai funcionar, às vezes muitas pessoas vão deixar passar isso, mas não é o ideal. E isso é um carinho, um zelo que a gente tem com a coisa de Deus. É necessário que a liderança tenha esse aspecto de preocupação, procurar o pastor. Eu sei que o pastor tem muita coisa para fazer. Muita mesmo. Inclusive preparar o culto de domingo e de quarta-feira, já que são dois líderes, um fica responsável por domingo, outro por quarta-feira. Pastor, qual é o tema? O pastor, o tema é esse. Você vai atrás do repertório que tem a ver com o tema. Repertório que tem a ver com o tema, para na hora que você tocar, atingir o máximo possível, porque a música é uma ferramenta de Deus. Não tem isso. Gente, ele se converteu porque ficou emocionado com o hino. Tá, tudo bem. Mas qual é a função do louvor? Qual é? Não está tão difícil, porque a gente tem trabalhado com o sério. Né? Então, eu estou falando sobre o fruto do Espírito, falando sequência. Então, Se justamente. estiver antenado, já sabe o que eu vou falar. Entendeu? Então, já viu a orelha vermelha. Mas mesmo assim, a mensagem geralmente é postada na mídia, que tem alguns que participam do inclusive, é na sexta. O esqueleto está lá na sexta-feira. Então fique antenado nisso daí. Aí depois nós temos o líder, depois de inteirado do tema do próximo culto, pode, junto com o grupo, fazer a escolha do repertório para o mesmo. Pode trocar para mim, por favor? Meu Deus, mas o tema que o pastor falou, qual música eu vou colocar? Tem essa que tem esse tema, só que essa é muito difícil. Tem essa que é mais fácil. Tem essa que não vai dar para ter tempo de ensaiar. Gente, a música tem que ter a ver com o tempo. A necessidade.
Às vezes você tem um desejo, eu queria colocar essa música, mas ela vai de contramão à necessidade que você tem. Não vai dar tempo de fazer. Então, ó, para que o grupo seja entrosado, depois da escolha do tema, o líder, junto com o ministério, irá dentro das possibilidades de execução do repertório, escolher aquele que, além de ser efetivo para o tema e que tenha facilidade de execução para os músicos. Não adianta eu chegar aqui, vocês vão tocar uma música tal, e o José Rodolfo, nunca toquei essa música. Vai passar 3 dias tirando a música da bateria, o tecladista mais 3 dias, o culto é amanhã. Escolhe a música mais fácil. E isso vai gerando o seguinte, não é que você não vai pegar aquela música difícil. Depois vocês vão fazendo um ensaio, vão tocar essa também. Depois aquela música mais difícil se torna uma música comum entre vocês podem usar aquela também. Vai gerando repertório. E com isso vocês ganham um quantitativo de repertório, que amanhã depois o pastor já vê acontecer isso na minha igreja, acontece muito isso, o pastor Luiz já está com um tema, está todo mundo já com a música certa, mas o pastor dá um insight na cabeça do pastor, ele fala de uma coisa, termina o culto com outra coisa e fala, eu quero a música tal, mas os caras já estão acostumados, porque já tocaram aquilo ali. E faz. Entendeu? Dá uma bambeadazinha e tal, as pernas tremem porque não era aquilo, mas foi, porque já tocou aquela música. Certo? Por isso, antes de começar a escolher o repertório, é necessário conhecer a capacidade dos músicos e suas necessidades. Era aquilo que eu estava falando no início. Vocês conhecem as vozes de vocês? Vocês conhecem qual a capacidade de vocês tocar? Qual é o contato com o instrumento de vocês diariamente? Tem se dedicado ao instrumento? Ah, não, eu trabalho o dia inteiro, sim, você. Mas você está no ministério. Você tem um compromisso. Tem que tirar aquela TVzinha que você vê, às vezes, para tocar o instrumento, ou a pipa, ou o futebol. Estou dando um exemplo assim, um videogame. Da cidade aí, tem gente que ainda joga videogame. Eu abandonei isso, graças a Deus. Com 40 anos, quando eu tinha 39, eu abandonei. Estou brincando, eu jogo do meu filho que é uma coisa com isso que estou tirando diretamente. Tirei a semana, andou de bicicleta comigo, foi no sítio, tomou banho de piscina, fez tudo isso. Andou de moto? Andou de moto comigo, tudo isso. Organização musical. Saber qual a extensão vocal dos vocalistas ou back vocais. Vocês têm que saber isso aí, senão você sabe o que vai acontecer? Vocês vão começar cantando bem e depois vão procurar um médico. Porque não tem instrumento mais perigoso do que a voz. A voz é o instrumento mais perigoso de você usar, instrumento sonoro. Você é professora, você sabe. Fica rouca de uma hora para outra. O que é isso? Calo na prega vocal é cirurgia. Tem gente que está aposentado por causa disso. Então, qual é o nível técnico de cada músico? Estipular escalas para a participação no culto. Olha, essa semana vai ser fulano tocando, no próximo culto vai ser isso eu acho que vocês já fazem. Isso aí vocês já fazem. Conhecer mesmo que minimamente teoria musical. Guarda essa frase. Conhecer mesmo que minimamente de teoria musical. Incentivar os músicos a estudarem. Investir em pessoas, não só em equipamento. Ah, a igreja comprou a bateria X-Pro. Quem vai tocar? Não sei, mas comprou. Comprou o teclado Ronald. Quem vai tocar? Não sei, mas comprou. Ah, comprou 10 microfones. O violão está caminho. Baixo. Esse baixo da igreja também, né, ó? Quem vai tocar? Não sei, mas comprou. Investiu em instrumento, mas investiu em gente. Ah, mas a igreja não tem obrigação de pagar para vocês isso mesmo, não. Não tem, não. Mas vocês têm obrigação. Se vocês estão no ministério e gostam de música, se vocês estão no ministério de música é porque gostam de música. Vocês não estão obrigados aqui. É porque vocês gostam.
E se tem uma coisa que eu gosto, eu pago por ela. Ah, mas é caro, eu não consigo. Vai. Vamos dar um jeito. Vamos conversar com o pastor, se dá para trazer alguém aqui para sair na parada para frente. Ou de repente alguém me dá uma hora de graça aqui. Porque às vezes as pessoas vêm e tem todo o coração no mundo para dar aula, às vezes até de graça. Mas a falta de interesse é tão grande que o cara que deu o presente para vocês desiste do presente que dá. Pode passar para mim, por favor? Dica importante. Essa daí, ótimo essa daí. Escolha um repertório fácil, nada de muitos solos ou execuções prolongadas instrumentais. A mensagem ou a palavra que contém na música é a principal parte, junto à melodia e à harmonia para tocar a alma através da música e do Espírito Santo. Olha, gente, esse negócio do cara ficar aqui meia hora. O vocalista assim. Senhor. O pessoal lá de baixo está doido, querendo cantar. E o culto, que hora começa o culto dele? 7 horas, já são 7h40 e não acabou o louvor. Na introdução do louvor. Não acabou. Você não está no Rock in Rio em nenhuma competição de quem toca mais. Você está ofertando o que sabe fazer a Deus. Olha lá o cara lá, sentado. Já pensou o cara no púlpito sentado ficando? Cara de Yuri, eu falei. Entendeu? Pode passar outro, por favor. Relacionamento interpessoal. Isso aí é outra coisa que a gente nem precisava tocar nesse assunto. Mas eu vou falar do que acontece. Muitos de nós fazemos isso sem pensar. Aqui uma coisa que nós cristãos não precisaríamos ter que falar por de tratamento de irmão para irmão. Todos nós somos cientes de que Jesus nos deixou um ensinamento sobre isso e abundantemente. Porém, sempre existe dentro da igreja a falta de respeito com o próximo. Lembre-se que quando algum irmão fala do outro, e isso é comum fora e dentro de grupos de música, mais comum em grupos de música no caso, Deus não se alegra disso. Saibamos lidar com a dificuldade de cada um. Às vezes o irmão só está precisando de uma ajuda para sair daquele embaraço musical. Existem vários músicos que seriam ótimos ministros de louvor e abandonaram a música e a igreja por falta de trato humano. Olha, aqui vai ter gente com mais facilidade de tocar e outros com mais dificuldade de tocar. Mas isso não quer dizer que esse que tem mais dificuldade, ele nunca vai ser um ministro de música ou que não tem sua importância no grupo. Aliás, se eu botar só José Rodolfo para tocar aqui, ninguém vai ficar aqui dentro. Eu sei que ele toca muito bem. Mas o que é só a bateria? Talvez se eu botar Dudu aqui no teclado, ele vai fazer um acompanhamento, as pessoas vão olhar. Mas se somar Dudu com a bateria, vai ficar melhor ainda. Se somar com o violão, mesmo que sejam 2 acordes na música, se somar, vai ficar melhor ainda. Se tiver alguém cantando, melhor ainda. Então, vocês têm que pensar assim, nós somos irmãos em Cristo e somos um grupo coeso. Nós vamos chegar e vamos pensar o seguinte, meu irmão está com dificuldade, olha só, essa música aí eu estou tendo dificuldade muito, cara. Eu sou da época que quando eu chegava com um violão, pegava o violão no grupo e ia até nervoso. Quando eu comecei a tocar violão, eu tinha um violão com um buraco aqui, eu botei uma fita daquela de mercado, de caixa de mercado, e tinha um outro buraco aqui. Aí eu botei a fita, aí meu pai falou, você é doido. Aí comprei um corda-neta daquele Janinho, que é duro, obrigado. Duro, um corda-neta duro, botei no violão.
Aí eu ficava lá assim, ó, com o violão, ó. Tá desafinado. Eu vou procurar alguém que sabe. Aí procurar um amigo meu, fulano, vou falar o nome dele, não vocês conhecem. Cara, afina o violão pra mim, ele, pegava o violão, fazia assim, eu tava aqui, né? Pegava o violão, fazia assim. E eu escondendo de mim. Escondendo e me ensinar a afinar o instrumento. Como é que você afina isso? Tá afinado. Aí levava o violão para casa, 3 horas depois estava desafinado. Fulano, de novo! Cara, me ensina aí. Você não conhece isso não, diapasão. Você sabe o que é diapasão? Hã? Vocês conhecem afinador eletrônico, diapasão não. É de soprar um que batia e faz pim. Já viu esse? Nunca viu não? Você bate ele assim, ele é assim, ó, 2 ferrinhos, você bate e faz pim. Aí ele vai lá, ele faz o lá assim. Aí você afinava essa corda, aí ele ia lá afinava a corda. Eu queria aprender aquilo e ele escondia. Eu disse, você tem que aprender esse negócio. Aí um outro que é Cláudio, esse eu posso falar aqui na frente, nem você não conhece não. Aí o Cláudio afinava no ouvido, ele não tinha um diapasão. Então um dia meu violão estava mais guarda, tá afinado, né, Dura? Outro dia eu disse, pô, o violão tá macio. E hoje eu estou cantando bem nesse tom. Quando o Cláudio afinava no outro dia, eu não consigo mais cantar nesse tom. Eu 2 tons acima, 2 tons abaixo, ele afinava o instrumento assim. Então, quer dizer, eu cresci nesse sistema. Os outros impedindo de eu ver as coisas, correr atrás para aprender. E hoje estou aí. Os dois, vou falar assim, não vou falar que ficar para trás musicalmente, não é muito bom música. Mas talvez hoje eu tenha mais um pouco de conhecimento de música do que eles. Entendeu? Então o que acontece? Ajuda o irmão que está com problema. O irmão está com problema de tocar. No ensaio, deu problema. Acabou o ensaio, meu irmão. O que está pegando aí? Não, estou tendo dificuldade disso daqui. Vamos tirar uma hora para me te ajudar. Edwin, você está conseguindo cantar? Não é? Não, mano, eu estou com problema nisso daqui. Aonde é nessa coisa aqui? Vamos ver, vamos tentar isso aqui. Hoje tem tecnologia. O cara que canta bem, grava aqui agora para a Evelyn, manda para a Evelyn pelo WhatsApp, ela escuta lá, ele tira a música lá. A mesma coisa para ela. Não tem dificuldade de fazer isso hoje. Antigamente não, a gente tinha que ficar com a cara virada para a parede. E para escutar a voz. E pegar a pastura e ir para o instrumento. Depois você pega aqui, ó. Canta aqui, ó, primeira voz. Yuri canta, ó, vou fazer essa voz. Ó. Agora a segunda voz é essa, esqueci seu nome. Isabelle, a outra voz é essa, ó. Mandou para você, ele ainda grava as 3. Se quiser ter programa, grava as 3 junto, vai ficar assim. É muito fácil. É muito fácil. Vamos lá, vamos para outra. Conclusão. A música tem grande importância no nosso culto. É uma ferramenta, um presente que Deus nos deu para usar, seja para tocar o coração, como para expulsar angústias, como Davi fez com Saul. Vocês conhecem essa história? Não subestimemos o uso desta arte que Deus nos presenteou, tudo para a glória e exaltação dele, e que no final saibamos que não passamos de servos inúteis. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes
tudo que vós for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 10, 7, 10. Jesus abençoe a todos vocês. Amém. Então, o que a gente tem que tirar de lição disso daí? Nós somos importantes, mas a importância que nós temos transforma-se também em responsabilidade. Quando se tem muita importância, se tem muita responsabilidade. E a responsabilidade não é só com o pastor, que é um cara, gente boa, estudei com ele, pode ele também. Né? Entendeu? Mas com Deus, responsabilidade com Deus. Vocês são pessoas que Deus presenteou para poder ser usadas por Ele. Então, a todo instante, vocês têm que estar pensando e se controlando e pensando no que tem que fazer. Não é paranoia. Porque Deus é misericordioso. Mas é você parar um pouco para pensar. Ô Ronaldo, mas eu posso tocar instrumental, eu posso. Você pode, cara. Eu te falo assim, até o seu servo, mesmo o seu servo lá, quando você for fazer alguma coisa, faça como se fosse fazer para Deus. Entendeu? Mas nem a música no mundo também não é muito agradável para a gente. Ele diz, mas eu toco no mundo, não é legal. Você toca. Deus não proíbe, Ele te dá livre-arbítrio. Mas não é legal. Não é legal você estar tocando lá fora, no pagode. Tem gente que ainda brinca que está tocando para Deus, que está tocando pagode. Que velho. Maguinhos Mas não é. dois carnal. Não é preconceito, é porque Deus deu isso para a gente, de certa forma, e eu sou errado também. Ninguém aqui é coisa, eu estou errado também, e não tenho vergonha de falar isso. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo mais. Eu estou aprendendo mais aqui do que você. Porque quando eu vejo aqui, tem gente aqui que eu estou olhando, eu estou vendo no rosto do ministério que está absorvendo o que eu estou falando e está parando a pensar. Entendeu? Agora, o narcisismo. Cuidado com o narcisismo. Não se apaixone pela própria imagem. Isso é roubar o louvor de Deus. Certo? Bom, essa parte do slide é a parte que eu queria falar disso tudo. Perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.